pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente começa uma etapa nova do nosso estudo da terceira série, que é a revisão de mecânica, tá? Vocês estudarem agora comigo esse ano eletrodinâmica e visando o Enem a gente vai trabalhar alguns tópicos, né, que são muito cobrados e que fazem parte dessa reta final, tanto do material quanto do nosso cronograma para preparação para o Enem. Tá? Então a gente vai iniciar essa revisão com cinemática, que está na matriz de referência do Enem. Se vocês buscarem lá, a matriz de referência ela traz os objetos de conhecimento, além das competências e das habilidades, que vocês já conhecem tanto, né, eu já ouviram falar bastante. E eu destaquei nessa aula de hoje o que está grifado ali em azul, que são as belezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço, velocidade e aceleração. Tá? A ideia é a gente ir trabalhando alguns desses tópicos, se não todos, né, para que a gente faça uma boa revisão para Enem, vestibulares, enfim. Tá? E claro, uma retomada da eletrodinâmica mais próximo ao PAS, bem como alguns tópicos de moderna também, que o PAS já chegou a cobrar, o Enem não. Tá? Bom, gente, então vamos lá. Seguindo esses fundamentos da cinemática escalar, aí eu gostaria de relembrar alguns conceitos com vocês. O primeiro deles é referencial. O principal conceito, do meu ponto de vista, da cinemática escalar, por quê? Porque não se define nada sobre um corpo se não houver um referencial bem definido. Por quê? Porque o referencial não é a pessoa que olha simplesmente, é o estado em que se encontra o observador. Fique bem claro isso. Porque uma mesma pessoa ela pode representar referenciais diferentes dependendo do estado em que ela se encontra, seja de repouso ou de movimento. Então, muito cuidado quando se trata de referencial. Tá? O referencial eu coloquei ali embaixo, o observador em relação ao qual podemos definir a trajetória de um corpo, sua condição de repouso ou de movimento. Reparem bem, nem afirmar se o corpo está em movimento ou em repouso eu posso se eu não definir um referencial bem definido. Por exemplo, um corpo, aliás, um carro, um motorista e um passageiro no carro em movimento. Para o passageiro, o motorista está em repouso. Para um pedestre, o motorista está em movimento. Então, o estado de repouso e movimento ele é relativo em relação ao referencial. Tá? E aí eu coloquei dois exemplos sobre trajetória, também, que é muito comum. Um observador que acompanha o movimento, no caso da bolinha, ele vai ver uma linha reta. Um observador que está parado fora do movimento, né, um referencial inicial, ele vai visualizar uma parábola, bem como a trajetória de um pacote que cai no segundo exemplo. Para o piloto, né, deixa eu até pegar aqui voltando aqui. Calma aí, gente, calma aí, problemas técnicos aqui. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Aí. Calma. Tá dando uma leve diferença aqui entre a passagem, o slide e a minha fala. Então, por isso está nesses, né? Bom, o que acontece aqui? Quando o pacote ele é abandonado, ele possui a mesma velocidade do avião. Se ele tem a mesma velocidade, o piloto, né, desconsiderando a resistência do ar, obviamente, o piloto ele vai ver o pacote sempre caindo embaixo dele. Se o pacote está sempre caindo embaixo dele, ele vai ver uma trajetória retilínea. Para o observador inicial, aqui no chão, o objeto foi solto em um certo ponto e vai chegar em um outro ponto na horizontal. Então existe uma parábola ali, além da queda, né? Na horizontal, além da queda. Certo? Bom, outros conceitos importantes são de posição, trajetória e velocidade. Lembrando que a posição é o local que determinado corpo ocupa em determinado instante do movimento. Instante. É importante definir instante, né, porque a gente utiliza muito intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o período, né, entre uma posição e outra, é um período de observação, é um intervalo de tempo. O instante ele é momentâneo. Então são diferentes, né? Quando eu falo aqui de velocidade média, a média ela representa um intervalo de tempo que eu estou observando. Então cuidado com isso.
O conjunto de posições que um móvel ocupa no decorrer do trajeto dele, a gente chama de trajetória. Então, trajetória é composto por um grupo de posições. Tá? E a velocidade média nada mais é do que a taxa com que essas posições são modificadas, digamos assim. Quanto mais rápido eu mudo a posição, representada pela letra S, né, posição ou espaço, maior é a minha velocidade. Né? No SI, eu trabalho com metros e segundos, tá? Então a velocidade é em metros por segundo, mas ela é muito comum também trabalhada em quilômetros por hora, né? Então alguns anos a gente usa o tempo todo quilômetros por hora. Então é importante lembrar como que a gente converte metros por segundo para quilômetros por hora, caso a gente precise fazer isso em algum momento, e consequentemente quilômetros por hora para metros por segundo, caso a gente também precise fazer isso em algum momento. É só multiplicar ou dividir por 3,6. Certo, pessoal? Bom, em relação ao movimento, a gente pode classificá-los de maneiras diferentes. Né? E aí eu coloquei aqui basicamente, construiremos aqui basicamente a separação de dois movimentos, tá? Por enquanto. A gente vai chegar a falar ainda de movimento circular, dinâmica do movimento circular, então a gente vai chegar lá. Mas a princípio a gente está aqui chamando atenção para dois tipos de movimento. O movimento uniforme, o movimento uniformemente variado. Qual é a grande diferença? No movimento uniforme a velocidade é constante, ela não muda. Tá? E no movimento uniformemente variado a velocidade muda, mas a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade, ela é constante. E aí é importante relembrar, a velocidade dita constante, ela pode ser calculada como sendo ΔS sobre ΔT, sem a necessidade de você colocar uma média para isso, né? Porque ela não muda de valor. A aceleração, bem como a velocidade, é uma taxa de variação no tempo, só que da velocidade em relação ao tempo, para quem não lembra. Né? E por consequência a unidade de medida muda também, metro por segundo. Isso quer dizer que é metro por segundo ao quadrado. Tá? E aí quando eu falo de MU, eu posso descrever a variação do espaço por meio de uma função horária. Essa função horária é a função horária dos espaços do MU. Tá? Quer ver? T, sentado sozinho vendo TV. Esse movimento ele pode ser descrito com velocidade positiva, a gente diz que ele é progressivo, tá? Ou ele pode ser descrito com velocidade negativa. Então a gente diz, está dando uma certa diferençazinha, mas é isso, que ele é retrógrado. Retrógrado. Progressivo ou retrógrado. Certo? Bom, já aqui no MUV, a gente pode escrever, claro, a variação da velocidade, já que a velocidade muda nesse caso, né? V igual a V0 mais A vezes T. Muda também a posição, e a posição muda de modo diferente, porque agora eu tenho uma variação da velocidade, então ela não vai mudar linearmente, ela vai ter uma alteração maior do seu valor, portanto, função horária da velocidade, V igual a V0 vezes T mais, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, função horária do espaço. Né? E se eu relacionar essas duas equações, eu vou ter a equação Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Lembrando que a equação Torricelli ela não é considerada uma função horária, porque ela não depende do tempo. Ela é uma relação entre a função horária da velocidade e a função horária do espaço. Tá? Mas todas elas descrevem o MUV de alguma forma. E eu posso associar ao MUV duas classificações também. Quando eu tenho aceleração positiva e velocidade positiva, ou aceleração negativa e velocidade negativa, eu estou falando de movimento acelerado. Acelerado.
que nada tem a ver com progressivo e retrógrado. Um movimento pode ser retrógrado e acelerado, ele pode ser progressivo e acelerado. Tá? Agora, se a aceleração for positiva e a velocidade for negativa, ou aceleração negativa e velocidade positiva, aí eu vou ter um movimento que é retardado. Retardado. Ou seja, ele retarda o movimento. Isso quer dizer que eu posso ter um movimento progressivo e retardado, se ele está indo para frente e freando. Posso ter um movimento retrógrado e retardado, se ele está indo para trás e freando. Tá? Bom, para a gente iniciar essa retomada, eu vou deixar para corrigir as questões na próxima aula. Eu gostaria de fazer o seguinte: deixei aqui algumas questões básicas falando sobre fundamentos, posição, trajetória, ΔS, ΔT, corpo extenso, ponto material. É importante fazer. Se tiver dúvida, eu retomo. E uma sequência aqui cronológica de questões do Enem cobradas dentro desse contexto. Uma aqui de 2008, uma de 2012 e uma de 2019, se não me engano. É isso mesmo. Bom, então é isso. A gente se encontra na próxima aula para tirar dúvidas e desenvolver as questões. Valeu, gente. Obrigado.